Boa noite, bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Antunes, sou aluno da Faculdade FAM, no quinto período de História atualmente. Hoje vamos falar sobre a escravidão na Idade Antiga, a escravidão na Idade Média e o trabalho na atualidade. Vamos tentar desenvolver uma relação entre esses três temas para que consigamos, ter uma ideia melhor do que foi no passado e o que ocorre hoje, certo? Primeiramente, a escravidão no Império Romano. Roma era uma sociedade complexa, bem dividida, e que era constituída pelos patrícios, plebeus, clientes e escravos, né? Isso aí não pode deixar de existir, né? Naquele tempo, a escravidão era uma realidade, né? Os patrícios são os fundadores de Roma, são os donos de terras, são os que têm a representação política, podiam votar, né? Então, como se diz, né? Era a elite daquele momento. Também temos os plebeus, que eram homens livres, eram os artesãos, eram pessoas também, os estrangeiros, né? Roma também atraía pessoas lá para a sua sociedade, né? Para sua, vamos falar assim, para o seu país, né? Como todos nós sabemos, Roma teve uma abrangência muito grande ali no Mediterrâneo. Também tínhamos os clientes, que eram pessoas dependentes dos patrícios, né? Moravam com eles, trabalhavam para eles em troca de quê? De alimentação, de proteção, né? De moradia, né? Eles também tinham direito a voto, né? Eles também participavam das eleições, mas não tinham o mesmo status do que os patrícios, né? Em seguida, nós temos os escravos. Escravos não têm poder político, não decidem nada, não são livres, são pessoas, mas são tratadas como o quê? Como peças, né? São totalmente destituídos de direito, né? Em Roma existia também uma coisa interessante, que se você tivesse uma dívida e não pagasse, no caso aí a gente cita os plebeus, eles se tornavam escravos. Não é interessante isso? Quer dizer que um homem livre, embora ele não fosse capturado numa guerra, né, ele poderia se tornar escravos. Mas com o tempo, essa questão de escravidão por dívida foi abandonada por Roma, até mesmo por questões dos próprios plebeus. Eles se revoltaram e conseguiram, né, que essa condição de tornar escravo por dívida fosse extinta naquela sociedade. Uma conquista, né? Aí nós temos aí a escravidão, né, como eu já tinha falado anteriormente um pouquinho, né, que o que era a escravidão naquele período? São as pessoas dos conquistados. Roma invadiu uma cidade, né, um território, ganhava essa guerra e, com isso, escravizavam os seus habitantes. Então, eles eram capturados, perdiam todos os seus direitos de pessoa, né? E eram transformados em escravos. Tem que lembrar o seguinte, que Roma era um império muito grande, né? E precisava de uma estrutura de produção para fomentar todo esse império. E uma das formas era pela escravidão. Escravidão naquele tempo não era igual ao que aconteceu no Brasil no século XVI, XVII, XVIII, onde era índios e escravos negros, principalmente posteriormente escravos negros. Mas naquele tempo não existia, não. Você podia ser de qualquer cor. Se você perdesse a guerra, você seria transformado em escravos. Agora, nós vamos falar um pouco da Idade Média. O que é que está caracterizado na Idade Média? Não era uma escravidão propriamente dita, assim,
perdia-se uma guerra e os perdedores se transformavam em escravos. A relação era diferente, era de servidão. O servo, ele habitava a terra do Senhor e, em troca, ele dava a produção, parte da produção, para o Senhor da terra. Então, o Senhor da terra, ele tinha um forte poder sobre essas pessoas, porque eles é que permitiam, né, que essas pessoas podiam habitar essas terras. E, em troca, cultivavam e parte da produção era revertida para o dono da terra. E também o seguinte, não era só a questão da produção agrária, agrícola, que funcionava também, não. Era também de trabalho. Você podia construir pontes, consertar pontes, você podia construir estradas, consertar estradas. Era uma forma de pagamento por você estar naquela terra. Uma das características que nessa questão, né, que é o colonato, não existia mobilidade das pessoas entre essas propriedades. Uma vez instalado naquela propriedade, eles não saíam para lugar nenhum, né? Porque eles eram tão dependentes da terra, e o que eles também faziam mais era o que? Uma cultura de subsistência, né? O que eles produziam, o que sobrava era deles, e a boa parte da produção ia para o senhor da terra. Então, essa é a diferenciação. Poder falar que é escravo? Não, eles eram livres. Eles podiam ir para qualquer lugar, mas só que isso não acontecia. Outra questão também que era interessante, olha só, eles não eram escravos, mas quando o senhor vendia suas terras, eles iam juntos, quer dizer, trocavam de dono. Olha só, trocavam de dono a terra, mas com tudo aquilo que estava ali nelas, inclusive até os seus trabalhadores. Aí eu já falo trabalhadores não escravos, né? Porque eles não eram considerados escravos. Hoje, na nossa atualidade, a relação de escravidão não existe, né? Existe o análogo à escravidão. São pessoas que trabalham, mas não recebem, e que uma forma de fixar elas no trabalho é impondo a elas que elas estão devendo. Então, elas trabalham para pagar a dívida. Só que essa dívida nunca acaba. Então, isso é análogo à escravidão. É diferente de escravidão. Parece até mesmo com um pouco de servidão, né? Mas não é. Não existe essa relação de estar fixado na terra. As pessoas podem ir e vir. Hoje, a relação trabalhista ela é cheia de direitos, também há deveres, mas há mais direitos que naquele tempo não existiam. Hoje, o trabalhador ele tem carteira, né, como nós conhecemos, tem direitos, que é direito a férias, remunerada, coisa que não existia naquele período. Quer dizer, o cara trabalhava, ele tinha o início para começar, mas não tinha o fim para terminar, né? A hora para terminar. Trabalhava até a hora que o dono lá falava que tinha, né? Hoje não, o trabalhador ele tem horário para chegar para iniciar os seus trabalhos e para terminar os trabalhos. As leis são bem severas, né? Também tem direito a fundo de garantia, também tem direito à saúde, coisa que naquele tempo não ocorria. Você ficava doente, morria, pronto, acabou. Então, hoje, a relação de trabalho é totalmente diferente naquele tempo. Hoje, você não está fixado na terra. Hoje, se você não está gostando de um determinado de um serviço, né, de uma empresa, você muda de empresa, você muda até de país, né? Então, você vê que é totalmente diferente. Foi uma evolução da própria sociedade, né? E isso não é diferente. E vamos mudar mais ainda essas relações no futuro. Às vezes, né, no momento aí da nossa história, o professor de história vai estar falando dessa relação de trabalho que nós temos hoje. Então, essa relação de trabalho que nós temos hoje, ela é bem diferente. Passamos de uma condição de escravos, né? Uma sociedade
dividida entre senhores e escravos, né, com alguns elementos livres, para uma sociedade onde que não há senhores e escravos. Existe hoje empresários e trabalhadores, que é uma relação até mais igual, mais equilibrada, coisa que no passado não existiu. Como eu tinha dito, até mesmo os historiadores, né, daqui a alguns anos pela frente, vai estar fazendo trabalhos, né, com essa relação de trabalho que nós temos hoje, nesse momento, né? Haverá novas revoluções, novas formas de trabalho, a produção, a construção da sociedade, a produção de meios para essa sociedade, vai ser diferente, ela vai evoluir, né? Os parâmetros, né, que eu coloquei aqui para vocês, né, e vocês podem perceber, eu ainda até citei a escravidão na época do Brasil colônia e mesmo no Brasil Império, né? Essa relação hoje é totalmente diferente. Os trabalhadores ainda voltam a insistir. São pessoas livres, dotadas de direito, de liberdade, né? E que vai ser uma evolução a cada dia que passa. Ou novas relações de trabalho, até a forma de como nós trabalhamos hoje serão diferenciadas. E já está começando essa nova revolução de relação entre trabalho, né, e os meios de produção, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? E não deixem de fazer os seus trabalhos referente a essa matéria que foi dada hoje, né? Façam os trabalhos, né? E eu aguardo vocês para a próxima aula. Muito obrigado a todos.